Bom dia para o nosso bom Deus, bom dia para todos nós. Estamos aqui, meus amigos, para mais um Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos agradecer a Deus por mais esta oportunidade, a toda a equipe espiritual que se faz presente, os bons espíritos que nos acompanham, os mentores deste Evangelho. Vamos hoje, meus amigos, todos vocês encarnados e desencarnados que se fazem presente, vamos hoje manter a fé e a esperança em Deus. Ele sempre tem planos maravilhosos para nós. Então, quem crê no amor e na misericórdia de Deus nunca vai ficar na escuridão. Então, que a fé seja a palavra de ordem para a nossa manhã de hoje. Vamos procurar uma posição agradável, relaxando o nosso corpo físico, serenando a mente, inspirando e respirando profundamente, visualizando a imagem do Cristo, que neste momento nos abraça com sua força, sua luz. Vamos por alguns minutos esquecer os problemas lá fora e entregar a nossa alma nas mãos do Senhor. Ele tudo cura, Ele tudo resolve. Então vamos confiar. Vamos pedir a Ele que Ele renove as nossas células, que nos ajude a nos transformar, pedindo sabedoria para que a gente possa compreender, refletir sobre a passagem do Evangelho de hoje. Então vamos conversar com Ele. A mensagem de hoje do livro Otimismo Todo Dia, de Lorival Lopes, é a de número 139. Diz o seguinte: olhe para dentro, siga os próprios pensamentos, entenda-se consigo, com a sua maneira de ser e sentir, com as suas esperanças, defeitos e qualidades. É você mesmo que faz a felicidade, o sucesso. Por isso, manifeste forte confiança no seu poder interno, na sua inteligência, competência e capacidade para resolver todo e qualquer problema. Ponha bem alta a bandeira do ânimo e da esperança, sem se dobrar às dificuldades. Use a força do amor, do convencimento, da tranquilidade e da humildade e saia com a vitória nas mãos. Na força íntima que Deus lhe deu, está a permanente vitória. É isso aí, meus amigos. Vamos ter força, vamos ter ânimo, vamos acreditar e ter esperança que hoje tudo vai dar certo. Que assim seja. Bom, o capítulo de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo é o 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Item 11. Jeremias e os falsos profetas. É uma mensagem que nos foi deixada no ano de 1861 pelo espírito protetor Luoz, lá em Carluche, 1861. Nosso amigo disse o seguinte: eis o que diz o profeta Jeremias. Não escutem as palavras dos profetas, pois eles os enganam ao profetizar. Eles divulgam as visões de seus corações, e não o que ouviram do Senhor.
Esses profetas dizem para aqueles que blasfemam a Deus: o Senhor disse que vocês terão paz. E para todos aqueles que andam corrompendo seus corações, os profetas dizem: nada de mal acontecerá a você. Mas qual dos profetas esteve com Deus e ouviu suas palavras? Qual deles entendeu o que ele disse? Eu não enviei esses profetas, diz o Senhor, e eles vieram correndo. Não lhes falava nada e eles profetizavam por sua conta. Se eles tivessem estado ao meu lado, teriam ouvido as palavras que eu disse ao povo e o teriam ajudado a não trilhar o caminho do mal e a não praticar más ações. Tenho ouvido o que dizem esses profetas, que profetizam a mentira em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Até quando essa imaginação estará no coração dos que profetizam a mentira? E cujas profecias são apenas invenções de seus corações. Se alguém do povo, um profeta ou um sacerdote perguntar: qual é o fardo do Senhor? Vocês podem responder: o fardo do Senhor são vocês mesmos, falsos profetas, e eu os lançarei para bem longe de mim, dirá o Senhor. Essa passagem, meus amigos, está em Jeremias, capítulo 23, versículo 16 a 18, 21, 25 e 26 e 33. Meus amigos, aqui já é a mensagem do nosso espírito protetor, Luós. Meus amigos, é a respeito dessa passagem do profeta Jeremias que eu quero falar. Deus, falando por intermédio do profeta Jeremias, disse: é a visão do coração deles que os faz falar. Essas palavras indicam claramente que desde aquela época os charlatões e os vaidosos exploravam e abusavam do dom da profecia. Abusavam da fé simples e quase cega do povo, quando prediziam, por dinheiro, coisas boas e agradáveis. Esse tipo de fraude era muito comum entre o povo judeu. Fica fácil compreender que o povo, em sua ignorância, era incapaz de distinguir os bons dos maus. Assim, eles eram mais ou menos enganados por aqueles que se diziam profetas e que não passavam de impostores ou fanáticos. Não existe nada mais esclarecedor do que essas afirmações. Eu não enviei esses profetas, disse o Senhor, e eles vieram correndo. Não lhes falava nada e eles profetizavam por sua conta. Mais adiante ele diz: tenho ouvido o que dizem esses profetas, que profetizam a mentira em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Ele indicava, assim, um dos meios empregados para explorar a confiança que o povo tinha neles. A multidão, sempre carente, não contestava a veracidade de seus sonhos ou de suas visões, porque achava tudo aquilo muito natural e sempre convidava os profetas a falarem. Após estas palavras do profeta Jeremias, escutem também os sábios conselhos do apóstolo João, quando diz: não acreditem em todos os espíritos. Tenham antes a certeza de que os espíritos são de Deus, pois entre os desencarnados existem também os que têm prazer em enganar quando encontram a ocasião. Fica bem claro que os enganadores são os médiuns, que não tomam as necessárias precauções. Esse é um dos maiores obstáculos contra
o qual muitos médios esbarram, sobretudo quando são novatos no espiritismo. Isso constitui para eles uma prova, na qual somente poderão triunfar se agirem com prudência. Portanto, aprendam antes de qualquer coisa a distinguir os bons dos maus espíritos, para que vocês mesmos não se tornem falsos profetas. Luoz, um espírito protetor, Carluxo, 1861. Que assim seja. Pois é, meus amigos, vamos aqui interpretar essa passagem de hoje. Meus queridos, quantas pessoas, falsos profetas, não existem por aí, enganando o povo com mensagens, principalmente agora que a rede social está aí. Então, quantas mensagens chegam para nós, dizendo que são de espíritos iluminados, e muitos ainda usam o nome de Deus. Infelizmente, esse povo, essas pessoas fazem isso com um único motivo: ganhar dinheiro, serem conhecidos perante a sociedade. Mas Jesus disse que a árvore que produz maus frutos não é boa. E o apóstolo Paulo, conforme nos mostrou aqui o nosso irmão Luoz, o apóstolo João, ele disse: não acreditem em todos os espíritos, tenham antes a certeza de que os espíritos são de Deus. Por que João disse isso? Porque a morte do corpo, meus amigos, por si só não torna ninguém diferente do que era quando estavam num corpo de carne. Ou seja, o apóstolo João está querendo aqui dizer que até entre os desencarnados há espíritos que sentem prazer em continuar espalhando ódio, raiva e a desunião entre as pessoas. É por isso que nós precisamos vigiar e orar sempre como Jesus nos ensinou. Porque nós ainda somos espíritos imperfeitos, vivendo no corpo físico, passando por grandes provas e expiações. Nós viemos para este mundo aqui agora, onde nós estamos morando, com um único objetivo: evoluirmos intelectualmente, moralmente e principalmente espiritualmente. Por isso, vigiar e orar, que Jesus nos ensinou, é muito importante, para não cairmos em ciladas e em tentações. Então vamos vigiar, vamos orar, vamos pedir a Deus força para que não sejamos vítimas desses espíritos zombadores, enganadores, sejam eles encarnados ou desencarnados. Nós precisamos ter bastante força, porque nós estamos sendo influenciados a todo momento. Então, só nos conectando com Deus, com Jesus, com toda a espiritualidade maior, para que possa nos dar esta força. O mundo do jeito que está
onde o mal ainda está predominando, faz com que as pessoas saiam de seu equilíbrio. Por isso que nós estamos vendo aí muita coisa acontecendo. São as tentações. Vamos agradecer a Deus por mais este ensinamento. Que Jesus nos fortaleça cada vez mais, nos dê força para vencermos tudo isso. Amado Mestre, agradecemos mais uma vez por esta passagem do Evangelho. Agradecemos ao nosso amigo, o Espírito Protetor Luoz, que o Senhor o ilumine cada vez mais. Agradecemos, Senhor, pelo dia de hoje, pela família que nós temos, todos os nossos entes queridos, encarnados e desencarnados. Agradecemos pela comida que chega à nossa mesa, pelo nosso trabalho, pela nossa saúde do corpo e da alma. Cuida, Senhor, de cada um de seus filhos. Tem misericórdia daqueles que estão passando por dificuldades, que estão lá vivendo na guerra, passando por estas provas. Tem piedade, Senhor, daqueles que se encontram nos hospitais, daqueles que estão doentes. Dai a cura, Senhor, neste momento. Renova, Pai, as células que estão doentes. Renova o nosso corpo físico. Mas antes, renove a nossa alma. Nos ajude nessa transformação íntima. Que possamos, Jesus, estar sempre contigo, caminhando ao seu lado. Que assim seja. A reflexão de hoje, meus amigos, diz o seguinte: nem sempre a vida nos apresentará caminhos floridos. Quantas e quantas vezes os espinhos irão nos rodear. Mas são nesses momentos de tempestade que mais devemos confiar no amparo da providência divina. Deus conhece nossas lutas e jamais será indiferente às nossas súplicas. Sempre que estivermos desapontados e envoltos em pensamentos infelizes, Deus virá nos socorrer. Pai de infinito amor, a cada manhã sua luz vem abençoar a nossa caminhada. Quanta força, quanto equilíbrio. Assim, harmonizamos nossos pensamentos e conseguimos superar o pessimismo. Mesmo quando estejamos a encarar obstáculos e sofrimentos, não podemos perder a fé. Sem fé, tudo se torna mais complicado. É preciso confiar em Deus. Ele tudo pode. E com sua bondade é infinita. Amado Pai, que a todo instante nos encoraja e também nos faz acreditar que a escuridão passará. E ela passa assim. Deus cuidará de você. Mantenha calma e continue a perseverar. Deus irá lhe acompanhar. E lembre-se, a esperança continuará a brilhar. Tenha fé, Deus está contigo. E assim sempre será.
Que Deus nos abençoe, nos ampare e nos ilumine, hoje e sempre. Que assim seja, que assim é e assim será. Graças a Deus.